Uma aluna chegou para mim e falou: Suzy, eu não consegui fidelizar aqueles 3 pontos que eu consegui. A aluna conseguiu 3 pontos de venda, o que é mais difícil, mas ela não conseguiu fidelizar esses pontos de venda. E eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre essa fidelização. Primeiro, que você vai estar ali numa parceria. Então, o seu cliente e você precisa ganhar. Pelo que eu vi, a aluna ela estava cobrando o preço que ela cobra no cliente final. Por exemplo, eu vendo a minha palha por R$ 6. E aí eu vou no ponto de venda oferecer e vendo eles por R$ 6. Gente, isso não dá. Então, o que é certo é você baixar a sua margem de lucro aí para lucrar e o cliente ali no ponto de venda lucrar também. Então, se eu vendo a minha palha por R$ 6, eu vendo a ele por 4 ou por 5. E aí ele vai ter uma margem ali de mercado para lucrar também. Então isso é uma parceria, tá? Você não vai estar apenas ganhando. Você tem que ganhar e o seu cliente também tem que ganhar. Outra coisa, não é deixar o seu produto lá e nunca mais aparecer. Você vai ficar indo, tendo algumas visitas. E aí, como é que tá? Certo dia, eu cheguei no ponto e a cinta, ela tava toda amassada, tava feia. E o cliente pegou as palhas e colocou no freezer de congelador. Sendo que no final do expediente eu digo ele para colocar na geladeira. Então o que foi que eu fiz? Eu fui lá e disse: olha, eu posso trocar as cintas sem nenhum custo. Então eu troquei as cintas para ele. Por quê? Porque ele vendendo é bom para mim. E como eu falei para vocês, não só para mim, para ele também. E aí teve uma vez que eu vi o expositor ele estava um pouco feinho, então eu peguei e dei o melhor para ele. Além disso, tem a opção de você trocar as palhas antigas. Então, se a palha de algum sabor não saiu, por algum motivo que você não sabe, você vai lá e não vou pegar as antigas e vou trocar por palhas novas. Lembrando que você não pode ficar no prejuízo, então você tem que adicionar um percentual de troca dentro ali do seu produto, tá? Então, colocar uns 5% acima do custo, porque isso vai servir para troca. Agora, tem um assunto que muitos erram, que é a questão da padronização. Então, isso vocês precisam prestar atenção. Gente, é necessário trabalhar com padronização no mercado, tá? O mercado, por exemplo, a gente vai lá no supermercado comprar a mesma marca e o mesmo sabor daquele produto que a gente gostou. Então, no ponto de venda, sua palha não pode ficar trocando de sabores sempre. O que foi que eu fiz desde o início? Vi quais eram os sabores mais baratos, coloquei para ponto de venda para poder cobrar um valor mais em conta, e foram os sabores que mais saíram e saem até hoje, que é ninho e chocolate. Então eu fiz as cintas, comprei em grande quantidade, comprei tudo numa quantidade maior para poder ter sempre esse produto para o cliente. Então a gente sempre tem a palha de ninho e de chocolate para o cliente do ponto de venda e é a que mais sai. Então, o cliente final, que na verdade é o cliente final do meu cliente, ele vai chegar ali para comprar uma palha de ninho. E aí, se ele gostou muito da de ninho, ele vai chegar novamente, vai comprar ninho e vai comprar de chocolate também. Vocês estão entendendo? Então, é do mesmo jeito que a gente pensa. Por exemplo, a gente sempre vai lá e compra um sabor de biscoito. Então, a gente quer sempre chegar lá no supermercado e comprar aquele biscoito tradicional que a gente sempre compra. Se eu gostei muito do tradicional, aí eu vou lá e compro outro sabor para provar. Então, é necessário essa padronização, tá? Então, assim, se você não conseguiu fidelizar, foi por falta de atenção, tá? Por falta de conhecimento. Então, esse vídeo pode lhe ajudar e aí você consegue fidelizar a partir de agora. Porque, gente, um ponto de venda pode lhe trazer muito lucro aí durante o mês todo, durante um ano, tá? Então, cuidem bem dos parceiros que vocês têm. E se precisar, deixa aqui nos comentários alguma dúvida, alguma coisa que eu ajudo vocês também, tá bom? Beijo!